o sistema de atividades, né? Então, existe um sistema de atividade que ele já não tem mais contradições no primeiro nível, não tem mais contradições entre os elementos, digamos, ele já está teoricamente estabilizado, ele não existe uma nova forma de fazer, ele dá conta, só que existe um outro sistema diferente, que tem um objeto diferente, que começa a impactar ele. Né? Por exemplo, aqui também cabe, né? A gente está chegando com uma proposta de uma nova atividade, que ela pode gerar conflito nas atividades que já estão acontecendo. Entendeu? Então, a gente está fazendo uma outra atividade hoje aqui, que é de repensar mais, de fazer uma intervenção para fazer uma mudança na mais. É uma atividade diferente da atividade de realizar as reuniões, mas ela está impactando, né? De uma forma ou de outra ela impacta, porque ela envolve as mesmas pessoas, porque ela toma tempo, ela vai envolvendo outras regras. Então, são contradições que a gente chama as quaternárias aqui. Né? Então, são esses os 4 níveis de contradições que a gente tem. Então, a ideia é identificar em que nível a gente está e expandir ela, tentar aproximar ela. Por último, não, ia no tempo não vai ter. Porra! Por último aqui, como que é feito isso da forma prática? O que a gente utiliza para fazer? Claro, aqui para trás, o que a gente já discutiu até agora, é bem rápido o que eu falei também, mas aos poucos a gente vai se apropriando disso. A principal delas é visualizar uma atividade a partir dessa ferramenta, desse olhar. Né? Então, a gente começa a ver, a partir daquilo que a gente está fazendo, em qual atividade que a gente está. Estamos em qual atividade agora? Né? O que a gente está fazendo? Então, você começa a ver. Nessa atividade, então, qual é o instrumento, qual é a regra, qual é a divisão do trabalho, qual é a comunidade que está impactando nisso. É uma maneira de pensar. Da forma prática, as reuniões, a gente vai utilizar três ferramentas distintas. Vamos começar por essa aqui. Essa primeira aqui são os dados espelho, né? O espelho, o que é? O espelho é aquilo que a gente vê, né? Aquilo que a gente consegue visualizar. Então, na verdade, o espelho é o que reflete da gente mesmo. É o que reflete da gente, exatamente. É aquilo que está visível a olho nu, digamos assim, né? Que está na nossa frente, né? Aquilo que está refletindo aquilo que a gente está observando. Então, ele é um dado que ele reflete uma compreensão daquilo que é hoje. O que é? Não quero saber. Então essa é a primeira etapa. E aqui a gente ainda está antes disso. A gente não está aqui ainda. Então, a partir do momento que a gente começar aqui, é que começou o laboratório de mudança. Né? Então a gente está numa etapa ainda que estamos construindo para nós construir esses dados espelhos, que eles vão refletir o quê? Eles vão refletir a situação, a atividade presente. Certo? Então aqui eu vou colocar passado e futuro. Então aqui é o presente. Então o que está refletindo hoje, nesse momento. Certo? O segundo movimento que a gente vai fazer vai ser nessa direção aqui.
Então aqui a gente vai começar a descrever e a compreender um pouco quais são as ferramentas e as ideias que estão presentes nisso que a gente viu nesse espelho, né? Esses dados de espelhos, eles partem principalmente daquelas coisas que estão dando problema. A ideia é sempre trabalhar em cima do que está dando problema, né? Então, a gente vai começar a trazer as situações problemáticas de hoje, né? O que está pegando hoje? Quais são as situações problemáticas de agora? E aí a gente começa a desenhar um pouco quais são as ferramentas, as ideias que estão sendo utilizadas aqui, que estão gerando esse problema, tá certo? Depois a gente vai fazer um movimento que vem nesse sentido aqui. Que é o quê? Então, partindo das problemáticas que tem hoje e tentando entender melhor um pouco quais são elas, a gente volta e vamos buscar um pouco da origem dessa atividade, né? Por que essa atividade se formou desse jeito, por que ela é dessa forma, e daí a gente vai começar também... Opa, 4. Daí a gente vai começar também ver quais ideias e quais ferramentas foram pensadas lá atrás para que deram origem a essa forma de fazer hoje. Tá claro aqui? Né? E aqui nesse último, então a gente vai... Então aqui a gente vai começar aí a modelar essa atividade dentro desse esquema aqui. Então, quais são os instrumentos, quais são as regras. Vamos começar a colocar esse triângulozinho aqui para entender um pouco essa ideia histórica e depois a presente também. Certo? Compreenderem qual que é o movimento? Então, a gente parte dos problemas atuais, né? Daquilo que a gente está refletindo de hoje, as coisas que estão acontecendo, a gente começa a ver quais são as ideias, quais são os instrumentos, as ferramentas que estão sendo utilizadas aqui. Começa a mapear, descrever elas e vamos discutindo isso, a forma como é essa estrutura. E a gente volta para o passado e tenta ver de onde que veio isso, por que isso é dessa forma que está sendo feita hoje. Porque existiriam inúmeras formas de fazer isso. Isso foi feito hoje porque é uma maneira que venceu das outras, né? É uma maneira de fazer que ganhou de outras, porque poderia ter sido feito de outra forma. A gente começa a discutir o porquê que isso aconteceu dessa forma e não de outra. Isso nos ajuda o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está resgatando, digamos, o que tem dentro do próprio grupo, né? A gente está fazendo o exercício aqui, buscar o que já tem dentro dessa... O que já tem aqui dentro. Então a gente parte de um problema aqui, se a gente fosse colocar, a gente vai aqui para dentro, partir de uma perspectiva histórica, tentando ver o que tem já aqui dentro, que a gente vai poder aproveitar. Entender até como chegou aqui. Então a gente vai ter, nesse momento aqui, a gente vai ter, digamos, uma compreensão da atual e vai ter uma compreensão histórica de onde que chegamos, a partir desse ponto de vista. Certo? A partir daqui, a ideia vai ser começar a fazer esse movimento para cá. Então a gente vai começar a fazer um exercício de fazer uma projeção futura. Então, os problemas que a gente tem nessa atividade hoje, eles são esses aqui, ó. A gente já fez uma série de discussões. Então, para melhorar isso, o que a gente pode fazer, né? Quais são as contradições que tem aqui? É uma contradição no âmbito de cada elemento. Então, precisa resolver cada elemento. O que precisa fazer para isso? Então, a gente vê se existe a solução interna, a partir das ideias que a gente tem, das coisas que a gente tem. Então, a gente parte sempre daquilo que a gente já tem. Se a gente não tiver, a gente pode buscar fora. Claro que esse buscar fora, a gente só vai buscar fora algo que a gente sabe que... É sempre essa relação também, né? Que, querendo ou não, alguém vai ter uma noção do que pode ser feito e tal. Acaba que é um processo que ele vem de dentro também. A ideia é sempre trazer algo de dentro. Então a gente vai começar a fazer uma projeção aqui. Essas daqui são meio que simultâneas. Assim. 7 e 8.
fazendo um novo sistema de atividade, criando novas ferramentas. E isso aqui, daí, com o tempo... Opa! Isso aqui, com o tempo, ele vai nos permitir criar novos dados espelho, né? Vai ser uma reflexão... ciclo lá na frente. uma reflexão futura. E aqui a gente terminou um ciclo. A gente chegando aqui, então, nesse nível, a ideia é que essa atividade inicial que a gente pegou aqui, a gente avance com ela em uma dessas contradições. Porque as contradições, elas sempre vão estar presentes. Sempre vão estar. Não vai ter como. Mas a ideia é que aqui as dificuldades que a gente tenha hoje, que a gente consiga resolver e atingir uma dificuldade que seja, né, que nos permita nos desenvolver, né? E aí entra a história do desenvolvimento. O que é desenvolvimento, né? O desenvolvimento é a nossa capacidade de resolver aqueles problemas mais básicos e nos dar mais... E a nossa busca é por nos dar mais qualidade de vida e daí a gente pode ir entrando, né, dentro toda a conversa que a gente fez no último encontro, né? Um pouco de quais são os objetivos que a gente tem, né? Então, o que a gente busca é cumprir com os nossos ideais, né? Daquilo que a gente quer. Então, é uma forma de expandir a nossa forma de agir para atingir aquilo que a gente pretende. Aqui faltou passado e aqui o futuro. Tem tempo ainda de fazer alguma coisa, né? 11h30. Nossa! Passou o que a gente tinha esperado. Deu 2 horas, né? Vocês querem comer um pão ou querem continuar? Eles tinham combinado até que hora? Até as 11. Vou começar. A proposta da reunião hoje foi alcançada? A gente conseguiu 9h30. Foi outro, mas pelo menos ficou mais claro, né? Isso aí vai esclarecer bem. Porque o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando é criar esses primeiros dados espelhos. E também definir um pouco quem é esse grupo e qual é o objeto. É uma relação que a gente está construindo. Em cima do que a gente vai trabalhar, quais são as pessoas e mas isso passa por uma fase das pessoas compreenderem o que pode ser feito com isso, né? De vocês compreenderem e vocês acharem se isso é interessante ou não, né? Se é o momento, daí a gente tem argumentos aqui para dizer, não, qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês podem utilizar essa ferramenta, né? É uma ferramenta que eu acho que ela pode ajudar muito a gente resolver qualquer coisa, qualquer atividade que tenha. Seja uma atividade específica de um grupo menor, seja de uma atividade maior, claro que daí vai depender do nosso tempo, da nossa experiência. E isso aqui é algo que fazer todo esse caminho é algo que demora tempo, não é fácil. Não é rápido, não é fácil não é rápido. Inclusive para modificar todo um sistema de atividade mesmo, dependendo de qual for ele. No caso da Maia, eles são extremamente complexos, né? Eles envolvem muita gente, envolve uma intencionalidade que ela é contra-hegemônica, né? Ela vai contra uma corrente que vai pressionando para outro lado, né? Então isso eu acho que é mais difícil ainda, são elementos que vão nos dificultando, né? Porque uma coisa é você fazer um laboratório, como nos exemplos aí, o cara fazer um laboratório de mudança dentro de um hospital em que o problema são organizar a UTI dos médicos lá, né? Todo mundo já comunga da mesma coisa, então você vai ali e você faz, né? Agora pra gente fazer isso numa relação, né, em que a gente tem um
coletivo com uma disparidade muito grande de informação, de relações e tal. Então é um desafio bastante grande. Muito provavelmente vai demorar anos para fazer isso. Não, são anos mesmo. Tem um exemplo ali da mudança, essa que eu falei, que é a mudança no centro cirúrgico, no hospital lá na Finlândia, assim, é 3 anos, cara. É 3 anos que demorou para um novo sistema de atividade estabilizar lá. Dentro dessa... Porque a gente está trabalhando com mudanças de fato, né, cara? Mudanças realmente significativas. Assim. Não estamos falando de mudança que vai lá... Não é só um projetinho, né, que você pega e faz um projeto, e daí a gente vai lá na Coopera Floresta, lá ver a apresentação deles dos projetos lá, né? Eles mudou isso, não sei o que lá. Tipo, monta um circo, né, para falar que houve milhões de mudanças, né, mas a mudança de fato, se você começa a afinar elas assim, você começa a ver que não é bem assim como eles estão vendendo, né? Mas... Bom, falei demais. Eu vejo assim que essa coisa da lentidão do processo, assim, ela... Porque no caso a gente vai isolar uma atividade, isolar não, né? Mas vai priorizar um grupo e uma atividade para analisar, né? Mas a gente tem trocentas outras atividades da mesma associação que vão estar rolando, né? Mas só de a gente já estar discutindo isso e ver, provavelmente na próxima reunião já vai ter mudado alguma coisa, porque já mudou alguma coisa na gente. Então, tipo, tem muita mudança sempre acontecendo e muito rapidamente, né? A gente de uma reunião para outra que teve aquela reunião aqui na casa da Nel que na minha avaliação foi meio caótica, assim, meio conturbada e tal. A gente conversou bastante entre uma reunião e outra, né? Então na outra reunião pra mim já mudou. Foi de segunda agora. Que foi de segunda agora, já mudou muito mais do que, né? Então, acho que isso vai dar uma base muito forte pra gente, nós mesmos, talvez não usar tudo do mesmo jeito e tal, mas modificar de uma forma que os elementos vão estar sempre nos ajudando a direcionar as mudanças que tem que acontecer e tem que acontecer rápido, né? Porque tem coisa que se for esperar 3 anos para mudar, não tem como. Né? Só de fazer o resgate histórico, né? É. Fazer esse exercício aí já vem muita coisa, né? Já vem à tona muita coisa de compreender quem está agora, por exemplo, né? Compreender por que os processos se dão de tal forma, né? Tendo essa perspectiva de como foi que chegou até ali, né? Qual que é a origem? Porque você aprende até a lidar melhor com o problema, né? Você aprende a chegar, não é só porque fulano não faz, tem toda uma construção do porquê que não chega da pessoa não fazer aquilo, tem toda uma história por trás daquilo ali, né? Desse exercício, desse resgate da Maia, assim, né? Eu perguntei para os Nilson, ele falou pra mim hoje, fazer a ideia é fazer uma linha de tempo, não um resgate histórico da Maia. Eu já falei para ele, mas só da Maia, um recorte só da Maia, ou já resgata antes de ser a Maia instituída, né? Se você for ver um recorte bem curto, se você for pegar ela quanto instituição só, né? Mas teve todo um outro grupo, toda uma outra coisa que aconteceu antes, que é isso que influencia muito mais forte na Maia do que esse recorte atual dela, né? Se a gente for ver, são traços bem mais adiantes, né? E aí isso permite ir melhorando várias atividades no dia a dia, porque você tem um resgate do porquê que as coisas acontecem de tal forma. Porque a gente tem uma questão que é essa, que tem muita gente entrando em diferentes tempos na mesma organização e que não tem essa perspectiva histórica, né? Então cada um chega num ponto e passa a enxergar daquele ponto que ela chegou, né? Então fazer essa reconstrução, assim, é só uma coisa aí que não sei se foi assim, se vocês entenderam. Fazer todo esse ciclo demora 3 anos. Não.
Tipo, aqui A são... mudança, né? Aqui todo esse ciclo a gente faz de 8 a 12 sessões que a gente falou que mais ou menos semanas, assim, né? A gente vai fazendo uma sessão seguida da outra e a gente pega uma atividade. Cada número desse seria uma sessão, então. Mais ou menos. Mais ou No menos. começo a gente vai gastar mais sessões para as primeiras, que nem o 4, o 5 e a 6 ali, a gente faz em uma só. E o 1 e o 2 talvez a gente faça em duas, entendeu? Mas o negócio é que tudo isso vai impactar, né? E daí a gente vai chegar até o momento de fazer um sistema futuro. Só que daí depois vem a aplicação desse futuro. E essa aplicação é que ela vai se estender durante... Até a sua estabilidade, né? Porque, por isso que é interessante a gente envolver, né? A maior quantidade de pessoas que a gente consegue envolver dentro desse processo de concepção inicial desse novo sistema, isso vai estar já incorporado nas pessoas, né? Mas é óbvio que vão ter pessoas que vai ter que fazer todo esse trabalho, explicar o porquê que é. Mas daí a gente já vai ter uma série de outras ferramentas. A gente já tem o resgate histórico, a gente já tem motivos para explicar o porquê que aquilo está sendo tomado daquela forma. Por que essa decisão foi tomada dessa forma? Porque tem um contexto por trás, tem toda uma reflexão, né, que foi feita com base num procedimento metodológico. E existem algum laboratório de mudanças que foi feito com grupos que se autogestionam? Tem. Porque essa é a grande diferença, né? Inclusive o próprio Engelstrom, ele tem uma linha de pesquisa exclusiva, para trabalhar com grupos, né? Ele, agora não vou lembrar, mas ele dá um nome para esses grupos, mas que é com organizações sociais, assim, né? Só que são organizações sociais na Finlândia, né, cara? Em outros espaços, que é totalmente diferente da nossa realidade, né? O Marco, que é um cara que a gente tem contato, o Luizão, inclusive publicou um artigo com ele aí lá, agora saiu essa semana. Que é, digamos, é o único brasileiro que fez o doutorado lá com esse Engelstrom, o cara que criou a teoria. É um cara que trouxe, a gente tem um pouco de diálogo com ele, e o dia que ele teve ele estava contando que ele está participando de um laboratório de mudança na Finlândia de produtores que produzem alimentos orgânicos lá, que entregam lá, né? Então tem um grupo e tal. E daí, só que, os caras é outro tipo de agricultor, né, cara? Não é A construção cultural, né, totalmente exatamente, diferente. é outra lógica, né? Não é melhor, mas é uma outra relação, né? Lá você vai discutir, né, sobre Marx, sobre Hegel, com os caras. Daí é outro tipo de relação que você tem. Mas existe. Não, desculpe interromper, é só porque são 15 para o meio-dia e eu tenho uma reunião 1h30 na universidade. Então, E aí eu ainda queria almoçar e o Edu fecha, então... E a gente extrapolou um pouco, então só pra gente tentar se manter no horário também. Então, beleza. Ficamos com esse trabalho aí e a gente marca um outro encontro para... temos duas opções. Ou vocês tentam fazer esse exercício de encontrar um pouco essa atividade e a gente começa um trabalho. Essa é uma opção. A gente pode ir falando por telefone e tal, e conversando. Ou uma outra opção, a gente faz mais um encontro, que daí seria essa primeira preparação ainda, né, para começar as sessões ali, digamos. Essa questão da linha do tempo, eu acredito que seja interessante, cara, até a gente fazer ela antes, né, com o grupo se formando, já que a gente tá, né, se dispondo, eu acho que vamos... Beleza, então ficamos marcados sim. E daí eu acho que a gente poderia ter uma proposta minha, assim, que essa foi bem teórica, né, a compreensão das coisas, eu sugiro pro grupo, assim, todos
que na última reunião a gente não sabia nada, assim, né? Absolutamente nada, assim, até os estagiários, coisa e tal. Eu acho que a gente, daí da próxima reunião para frente, a gente se compromete com ler quem tiver dúvidas e coisas, entender o processo, pegar material dos caras e ler, para a gente não gerar resistência assim, no processo, para a gente compreender que ela é uma metodologia que bebe de Jung, que bebe de inconsciente coletivo, de símbolos, de um monte de coisa, mas a gente não travar assim, para a gente daqui para frente pegar e usar ela com suas deficiências ou não, para a gente entender o nosso coletivo, né? Não também se focar nisso, para a gente tocar para frente e tocar assim para ir para frente, né? Porque eu sinto que essa construção das consequências, das coisas palpáveis, do clarear do processo anima a gente gera força, né? A coisa vai prosperando assim. Acho que foi bem legal essa reunião de hoje. Acho que da reunião que vem a gente se compromete a tocar o barco assim mais. Porque ela é uma ferramenta, ela não pode pautar a gente, né? A gente tem que saber usar. É legal entender o método pra aperfeiçoar naquela realidade. E até questionando, talvez chegue aí nos pontos aí que a gente vê que não caiba super bem e é válido, é isso mesmo. O que eu estou tentando buscar é a gente se prender o mais fiel possível ao que os caras estão falando que tem que fazer. Tipo, meio na cega mesmo. Vamos fazer o que os caras estão falando que tem que fazer. Depois que a gente fizer, daí a gente começa a falar, não, isso aqui não dá por causa disso, não dá por causa disso, isso aqui é bom por causa disso. Acho que esse é um pouco o caminho. Legal. Tirar, recortar essa parte e deixar em pé. Assim. Quando que fica o próximo? Sexta de novo? Pode ser? Próxima sexta? Acho que não. Eu tenho aula começando, acho que eu vou pra Ilha Raça. Então eu não sei que horas que eu vou sair. Vai ser isso. Amanhã Fica de manhã então? acho que até agora. É legal a gente pensar isso aqui junto. Se você não puder, qual que é o plano B? Porque não adianta, né, a gente daí pensar e ter que se reunir tudo de novo, ficar falando por telefone, que nem aconteceu, né, a última vez. De sexta pra tarde, que ia virar na tal dia, daí agora virou sexta de manhã. Melhor pensar e passar depois pra gente. Melhor a gente já pensar assim, se não for, qual que é o plano.